Isso aí. Teremos a segunda parte? Não. Sim, é com vocês, não é comigo. Bom, eu só obedeço. Só obedeço, só segue. Vamos lá. Pessoal, assim, para vocês que estão na casa, não sei se já conhecem ou não, sabem ou não, encerra-se a palestra agora, no exato momento. E a gente dá continuidade dando voz aos espíritos. Aí nesse momento se manifesta o mentor, que se chama mentor, que trabalha com Josué, Lúcifer, e é aberto a perguntas para o espírito. Quem quiser aproveitar e fazer alguma pergunta, né? A gente trabalha no cunho universalista espiritual, mais variados termos possíveis, né? Parte espiritual, é aberto para todo mundo que está aqui. A gente vai abrir esse momento para isso, tá? Quem quiser ficar para se oportunizar, vivenciar isso, está convidado também, inclusive, a fazer perguntas para o guia, para o mentor, tá? O Haroldo reclamou esses dias que não ficou e tal, ninguém enche o saco. A gente viu os vídeos dele. Dá pra ver alguma coisa que fica tudo no Facebook. Fica tudo no Facebook. Muito bem, moço. Tudo bem. Sabe que eu estou com uma pergunta para fazer para o senhor, desde o começo da nossa conversa. Antes da conversa com o Josué, me veio uma pergunta de fazer para o senhor. E eu queria perguntar, qual é, a gente trabalha com guias na casa, com espíritos, obviamente, mas qual é a missão do senhor trabalhar com guia em terra? Primeiro, o que você quer dizer com guia em terra? Não, desculpa, com médium, com burro, né? Com burro. Com burro. Perfeito, moço, perfeito. Simples, moço. Se, ou melhor, existem muitos, e esse é um número avassaladoramente superior àqueles que não, que necessitam ainda da manifestação da, como vocês chamam, da incorporação e irradiação. Porque dão muito mais valor a isso. Se conseguissem simplesmente dar o mesmo valor para aquilo que ouvem e que pode ser transmitido através dele ou qualquer outro sem ter a manifestação, isso seria desnecessário. O senhor se manifesta em outros guias no mundo? Em outros burros no mundo? O que eu posso te dizer é que sim, dentro de uma situação de afinidade, sim. Mas não dessa forma. O propósito é outro. Sim, o propósito é outro.
Entendi. Vamos dizer que esse é mais burro que os outros. Esse é mais burro. Mas diz que os burros que são os bons. Não, isso eu não sei se são os bons. Aí a gente vai falar de visualização, valor, juízo. Cada um com o seu cada um. Os bons que eu digo não é que seja melhor, mas é que assim, é os que estão mais dispostos a apanhar. É isso, assim, que carrega mais carga. Que carrega mais carga, exatamente. Isso, a razão não carrega carga, moço. Entendeu? Entendi. Então, se não for burro, pra mim não serve. Não tá aqui pra ser bonito ou receber palma. Tá pra servir e trabalhar. Só. Entendi. O senhor vem trazer alguma mensagem inicial no dia de hoje? Moço. Podemos. Podemos sim. E condizente com o que foi falado até agora. Olá pessoal, boa noite. A gente vai começar então a nossa conversa aqui, o nosso diálogo, certo? Eu vou me apresentar, meu nome é Josué, eu venho de Caxias do Sul, onde a gente faz um trabalho parecido com o trabalho do Maicon aqui, do Lar de São Francisco. O nome lá é Amorosidade Estrela da Manhã. Então, antes da gente começar, eu vou fazer uma pequena oração, que é o prefácio do Evangelho do Espiritismo. É uma oração transmitida pelo Espírito da Verdade. Ele vai dizer que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós os convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e que no hino sagrado se estenda e vibrem de uma extremidade a outra do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Muito obrigada. Então, hoje, a nossa proposta aqui, a gente vai falar de o nome da conversa, da conversa que a gente vai ter é Carta de Deus. Foi transmitido pelo Satya Sai Baba, né? O que se Deus pudesse mandar uma carta para cada um de nós, o que haveria nessa carta? Qual seria a mensagem de Deus para cada um de nós? Né? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. É sobre isso que o nosso trabalho vai se realizar. Né? O que Deus teria para dizer para cada um de nós? E que pode alcançar cada um de nós. E antes disso, eu vou dar uma pequena introdução sobre o Satya Sai Baba, que é quem traz essa proposta. Tá? E vocês vão ver que durante a nossa conversa, porque é uma conversa, um diálogo, não um monólogo, por favor, né? Vocês têm toda a liberdade para levantar a mão, fazer questionamentos, dizer algo que passou pela mente, que acha interessante, levantar algum ponto. Porque a proposta é justamente isso, né? Uma proposta dialética, onde a gente diz alguma coisa, vocês têm um entendimento, e do que se diz, do que se entende, a gente constrói uma percepção. Certo? Então a gente vai começar. Mas antes disso, alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Quer fazer alguma pergunta? Não? Então, Sai Baba
Satya Sai Baba dizia que ele veio para acender a chama do amor em seus corações, para que ele brilhe dia a dia com mais esplendor. Não vim em benefício de alguma religião em particular, nem vim em nenhuma missão de publicidade para qualquer seita, credo ou causa. Nem vim reunir seguidores para nenhuma doutrina. Não tenho planos para atrair discípulos ou devotos ao meu rebanho ou algum outro rebanho. Vim para falar-lhes desta fé unitária, universal, deste princípio divino, deste caminho de amor, desta ação de amor, deste dever de amor, desta obrigação de amor. Então essa é a missão que Satya Sai Baba diz que veio realizar no período em que passou encarnado aqui pela última vez. Né? Não veio defender ou arrebanhar para qualquer tipo de religião ou doutrina, mas veio sim para dar uma exemplificação de que sim, o amor é possível vivenciar, experienciar esse amor na vida que a gente tem, que não é nenhuma coisa absurda ou fora de contexto. Tranquilo até aqui? Então, agora é que vai começar. Então tá. Carta para Deus. No primeiro parágrafo, Deus escreve o seguinte: item número 1. Parem de se preocupar. A vida lhe propiciou um golpe e tudo o que você faz é se sentar e se atormentar. Você esqueceu que eu estou aqui para tomar todos os seus fardos e carregá-los para você? Ou você apenas gosta de se enervar com cada coisinha que atravessa seu caminho? Olha só. Então, no primeiro parágrafo, no item número 1 da Carta de Deus, a primeira coisa que Deus diz para a gente é: você passou por alguma dificuldade. Coisa muito normal. Todos passam. Ninguém passou incólume, ileso aqui, é isso? E quando você passou por qualquer dificuldade, a única coisa que você sabe fazer é sentar e chorar e reclamar? Você esqueceu que eu estou aqui para tomar seus fardos e carregá-los para você? Olha só. Então, acontece alguma coisa que a gente vê como dificultosa na nossa vida, a gente senta, a gente estanca, paralisa e reclama. Por quê? Porque nós esquecemos, né, que Deus está aqui para tomar esse fardo pela gente. E por que isso não acontece? Por que a gente continua reclamando, chorando e paralisado? Será que é a falta de confiança em Deus? Falta de fé. Porque a gente não entrega esse problema, essa dificuldade, essa situação para Ele. Porque a gente bota tudo nas nossas costas e fica carregando esse peso, arrastando correntes eternamente. Sabe por quê? Porque a gente não sabe largar. A gente não sabe soltar. Nós temos uma tendência muito forte em todos nós de possuir, dominar. E a gente entende que só consegue dominar quando prende. Nisso acontece que todas essas dificuldades, todos esses sofrimentos, essas dores se prendem junto a nós também. Mas Josué, esse mundo está tão difícil, a minha vida. Como é que pode ter... Eu não confio mais em Deus. Porque, olha só, volta cada vez mais a ansiedade, depressão, angústia. Isso que me faz eu não acreditar mais em Deus e ter fé. Muito bem. E você acha que tem depressão, ansiedade, angústia? Por quê? Você acha que isso surgiu do nada? Ou é só você que, diante da vida que tem para ser vivida, você acha que a vida que você tem não vale a pena ser vivida? É você que está escolhendo a sua depressão, a sua ansiedade, a sua angústia. Porque você não escolhe bem viver a vida que tem. Você se contraria com a vida que está posta.
E isso é uma atitude infantil, imadura. Né? Isso é uma atitude de alguém que busca e escolhe o seu sofrimento em detrimento da sua paz, da sua harmonia, da sua felicidade. Isso só acontece conosco porque nós temos um paladar pela vida infantil, onde a gente quer apenas ficar experienciando prazer e satisfação o tempo todo, só que não é isso que a vida tem para dar para nenhum de nós. E as injustiças? Bom, aí nós temos que entender primeiro o que é justiça. Quem pode julgar? Eu me lembro do Cristo quando, com a mulher adúltera, disse: aquele que nunca fez nada errado que atire a primeira pedra, para poder declarar que sabe o que é justo ou injusto. Nós não sabemos. Não somos nós o fiel da balança que pode dizer o que é certo e errado. Nós não sabemos. Então, justo, injusto, se é injusto ou se não é, não sei. Entendo que o que muitas pessoas outros passam não deve ser fácil, porque eu não saberia como lidar com isso. Mas eu não estou num critério de juízo de poder determinar o que é certo e errado, o que é justo e o que é injusto. Porque se eu fizer isso, eu sou o que está erguendo a primeira pedra. Mas quando tu disse que é uma escolha ficar deprimido, não se aprende isso. Tu não aprende esse teu raciocínio, né, que tu está nos passando. Nós nos criamos dentro de um mundo totalmente contrário, que ele nos força a ter ansiedade. Induz. Exato. Induz, não é? Sim, exatamente. E por isso o trabalho do autoconhecimento. Né? Então, não é porque todos aqueles que estão ao meu redor, né, gostam de praticar determinado ato que eu também tenho de fazê-lo. Eu posso escolher. Eu posso escolher ir com o rebanho ou me manter afastado disso. Isso é o livre-arbítrio. Eu entendo que sim, é muito sedutor a gente seguir todos. Porque essa ideia de participar, de unidade, ela também faz parte da gente, de ser aceito no meio. Mas também cabe a nós termos um pouquinho de discernimento para entender qual é o preço que eu vou pagar por isso. Qual é o preço de eu me jogar em tudo isso que o mundo está propondo e que me seduz? Onde isso vai me levar? Nós temos que realizar esse pensamento, essa análise antes. Né? Porque senão é coisa muito fácil. Vamos lá e tudo que seja como for, mas em algum momento as consequências vão chegar. É que a pressão social, né, ela é muito grande, né? É cultural, né? A gente já aprende a lidar com o mundo e com as coisas diferentes. Enquanto tu não para, não te questiona e não vai fazer todo esse caminho de mudança, é bem complicado, né? E aí, qual é a didática da vida para a gente chegar nessa conclusão? Sofrimento e dor. Nós vamos chegar nessa conclusão até o ponto que a gente precisa de sofrimento e de dor. Quando o sofrimento e a dor forem bastantes, aí a gente para e reflete. O que é que eu estou fazendo? Quais são as escolhas que eu faço? O que é que eu tenho de valor que me fazem chegar até isso? Mas enquanto não chegar no ponto de sofrimento e dor bastante, a gente se mantém. Porque a última coisa que a gente abre mão no final é do nosso sofrimento. Essa é a última coisa. Por quê? Porque é muito forte a crença, aí sim, de que ele nos constitui. Que ele faz parte da gente. Ele não é. Ele só foi colocado aí, e como foi colocado, ele pode ser a qualquer momento retirado. Mas para isso tem que fazer uma escolha. Para retirar o sofrimento, você tem que escolher não mais vivenciar aquilo que te leva a sofrer. Para fazer isso, você tem que abrir mão de outras coisas que te dão satisfação, que te satisfazem. Mas essa satisfação hoje, né, é a semente do sofrimento de amanhã. Então nós temos que ter escolhas maduras para entender que nós temos que sacrificar a satisfação para que também o sofrimento não chegue depois.
Mas isso, normalmente, a gente aprende com o tempo. Os gregos chamavam isso de frônesis, né? A sabedoria dos cabelos brancos. A sabedoria do entendimento de quando a gente alcança uma idade mais avançada. E a gente sabe que tem escolhas que a gente fazia com 15, 16 anos, que com 30, 40, 50 a gente já não faz mais, porque sabe onde isso vai levar. Não vale a pena. O preço é alto demais, não vale a pena. Uma pequena satisfação momentânea às vezes te dá uma vida de desavença. Não vale a pena. Então, nesse caminhar da vida, é isso que a gente propõe, é que vai chegar algum momento que, pela dor ou pelo amor, a gente vai entender que tem coisas que não valem a pena. Alguns precisam muito mais, porque são resilientes, precisam muito mais dor e sofrimento. Outros, com menos, já percebem, não, eu não estou disposto a isso. Mas cada um no seu tempo. E é por isso que Deus diz, né? Você esqueceu que eu estou aqui para tomar todos os seus fardos e carregá-los para você. Porque como nós somos resilientes a essa dor e sofrimento, porque a gente quer estar certo. A gente acha que está certo, por isso que continua realizando as mesmas coisas, mas que fatalmente nos levam a resultados que nos fazem sofrer. A gente se mantém nisso, ao invés de pegar e entregar isso para Deus. Deus, carrega você, eu não dou conta. Isso é um exercício de humildade. Entender que eu sozinho eu não consigo. Eu largo, eu entrego. Né? E essa entrega não seria me tornar um frouxo. Pelo contrário, é se tornar inteligente. Né? Tenta carregar um carro sozinho. Vai lá, bota nas costas. Fica tentando uma vida toda. Me lembra isso, os gregos tinham um mito, é o mito de Sísifo. Né? Para encurtar bem a história, Sísifo brigou com os deuses e os deuses deram um castigo para ele. Eternamente ele tinha que ficar rolando uma pedra morra acima e que ele só chegava no fim do dia. Só que quando o sol se punha, no final do dia a pedra voltava ao começo, ele tinha que voltar lá para baixo e empurrar ela tudo de novo no dia seguinte. E a gente tem muito de Sísifo em nós. Né? A gente não aprende de modo geral, a gente fica repetindo as mesmas escolhas, passando pelas mesmas situações, mudando de lugares, com pessoas diferentes, com situações outras, mas vivenciando as mesmas situações, porque a gente não para e olha e tem o entendimento de que isso tudo se repete porque eu estou fazendo a mesma escolha de novo. Não é o lugar, não é a outra pessoa, não é a outra situação. É a escolha que eu faço. É o valor que eu trabalho, é o que é importante para mim, é o que eu valorizo. E o Cristo vai chamar e vai dizer isso, é onde eu estou pondo o meu tesouro. Estou pondo o meu tesouro onde a traça rói e onde o ladrão mina. É isso que é a mesma coisa que ele está dizendo aqui. É aquilo que eu valorizo, aquilo que eu trago como importante, leva a minha derrocada. Sinal que os meus valores não estão condizentes com o meu objetivo. E Deus continua. Ou você apenas gosta de se enervar com cada coisinha que atravessa seu caminho. Quantas vezes a gente gosta disso, a gente tem prazer, esse prazer mórbido em criar caso com tudo e qualquer coisa. Passa um tempo, a gente nem sabe por que fez isso. Olha, mas que bobagem. Mas naquele momento a gente foi lá e fez. Discutiu, brigou, se enervou, criou uma tempestade num copo d'água. Que logo depois vai dizer, nossa, que bobagem, quanto tempo perdido, quanta energia desperdiçada, quanta vida posta fora. Será que vale a pena? Será que vale a pena? É isso? Frônesis. E aí a gente pensa assim, os cabelos brancos vêm da pessoa começar a ser mais seletiva. Isso vale a pena, isso não vale. E questiona-se. Exatamente. Até as amizades, até toda a vida. Então, exato, perfeito. Primeira coisa que Deus coloca pra gente, então, parar de se preocupar tanto com a vida. Calma. Segunda coisa que Deus coloca pra gente é, coloque na lista. Alguma coisa precisa ser feita ou assumida. Coloque na lista. Não na sua lista.
Coloque na minha lista de coisas a fazer. Deixe que eu seja quem cuida do problema. Não posso ajudá-lo até que você o entregue a mim. Aqui Deus está dizendo, enquanto você não der autoridade para Ele realizar na sua vida, Ele vai ficar esperando você dar essa autoridade. Porque Deus, Ele não é mal educado. Ele aguarda ser chamado. É a parábola do Cristo quando diz, se você chegar num lugar, se sente bem ao fundo. Porque como é bonito quando no fundo dizem, te senta mais à frente, irmão. Pior é quando você se coloca lá na frente e dizem, olha, esse não é seu lugar, esse lugar lá para trás. Deus faz a mesma coisa conosco. Deus está ali, no último da fila, de tudo que é importante para você, esperando que você o chame para vir mais para frente. Que você coloque as coisas na lista para Ele realizar. Né? E não você ficar buscando realizar aquilo que não lhe cabe. Dá a Deus o que é de Deus. Deixe, permita, dê autoridade para Ele realizar na sua vida. Seria viver, Deus dará. Não, seria viver a vida com fé. Agora também acho que isso tem acontecido comigo e a pessoa sente o sinal e tem que observar o sinal. Sim. Tem que aprender a ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. Exatamente. E tem que... Porque as coisas aí não são do seu jeito, mas são do jeito que a vida tem para te dar. Te dá. Ok. Entende? Não é mais assim, não é como eu quero que as coisas sejam, mas sim, é quando eu estiver pronto para receber. Porque Deus também não é alguém que, ou não é algo ignorante, Ele só vai te dar na medida que você tiver condição de receber. Então a gente tem que pensar, muitas vezes, se aquilo que nós estamos querendo tanto, que a gente gostaria muito de ter o que aconteça, nós estamos preparados para receber? Você está pronto para a vida que vai acontecer quando aquilo chegar? Você sabe, tem certeza que tem tudo para dar continuidade naquilo? Ou é só um desejo movido pela sua vaidade? Ou pela presunção? Como tu entender essa linha? Hã? E como a gente entender essa linha, Josué? Aí quando a gente coloca nas mãos de Deus, quando a gente está preparado, a coisa simplesmente acontece. E mais, vai ver que não era tudo aquilo que a gente imaginava. Era muito mais do que a gente achava do que é de verdade. Muito mais. A coisa é muito diferente do que nós imaginamos e daquilo que realmente acontece. E a coisa vai vir ao natural. Né? E como entender? Não force. Deixe chegar. É por isso, coloque na minha lista. Primeira coisa que ele diz, não se preocupe. Não precisa se preocupar, eu estou aqui para resolver. Segundo, tem alguma coisa acontecendo? Coloca na minha lista. Quando você estiver preparado, eu te entrego. Mas coloque na minha lista. Embora a minha lista de coisas a fazer seja longa, eu sou, afinal de contas, Deus. Eu posso cuidar de qualquer coisa que você colocar em minhas mãos. De fato, se a verdade alguma vez fosse realmente conhecida, eu cuido de muitas coisas por você que você nem sequer percebe. Olha só. Então, quando a gente coloca na lista de Deus, não na sua, mas na dele, as coisas vão chegar quando a gente tem maturidade para receber, quando aquilo chega num momento que é propício, ou seja, quando estamos bem preparados, quando tudo está alinhado para que aquilo seja, para que seja o melhor que possa acontecer. E aí sim pode ser uma bênção e não um martírio. Porque tudo aquilo que a gente anseia pelo nosso desejo, quando se chega sem que estivéssemos prontos para aquilo, se torna um martírio. Se torna um grande problema. Se torna algo que a gente não sabe lidar. Alguém tem alguma experiência com esse tipo de situação na vida? Eu creio que a própria dificuldade também é a mesma coisa. O que a gente acha que é uma dificuldade, nesse momento não está preparado, na verdade, é um mecanismo para Deus. Está preparado?
Tanto é que tá aí. Tanto que tá aí. Vivencia aquilo. Tu tá pronto para isso. Não reclama. Baixa a cabeça e trabalha em vez de reclamar. É as pedras do caminho. Isso. E presta atenção o que essa dificuldade ou o que essa pedra está te mostrando. Porque na medida que, por um lado da moeda você vê a dificuldade, por outro é a oportunidade. De crescimento. Isso. Então aquilo que para você vai ser muito difícil, também é o degrau que te faz alcançar patamares que antes você não chegava. Mas você tem que realizar o sacrifício, o sacro ofício, o trabalho sagrado. Você tem que realizar isso. Não vem do nada. Porque se viesse do nada, não tem valor algum. Nenhum. A gente jogaria fora. Atirar pérolas aos porcos. Não sabem o que fazer com aquilo. Não dão valor. Que para eles realmente não tem. Eles não sabem o preço, ou seja, o trabalho que dá, o que tem que ser sacrificado para aquilo acontecer. E o crescimento vem por merecimento? O crescimento vem por merecimento. Sim. Sim. Nós merecemos ele. Né? Então, Agora, se faz por merecer. Agora, merecer, né? Aí já é como se alcançar esse merecimento. Bom, de modo geral, a gente entende que existem 3 grandes caminhos. Né? Um caminho de espada, de sabedoria e um de fé. De modo geral, as pessoas usam o caminho da espada, ou seja, o caminho do conflito. O primeiro ser com que entra em conflito, com que brigam, é Deus. E dele para baixo entra todo mundo na lista. De modo geral, é assim que a gente começa a nossa jornada. A gente entra em oposição, em choque com tudo e com todos. Tu diz Deus, ou Deus é injusto comigo, ou a ação de Deus para comigo é injusta? Né? Aí depende da sua interpretação. Pode ser Deus sendo injusto, pode ser a ação de Deus. Porque tudo isso está nas verdades que você tem dentro de si. No julgamento que você coloca porque acha que tem condição de arbitrar sobre o que acontece. Pode criar juízo de valor. Onde você, de maneira geral, só é imaturo, não percebe a realidade. Só está tão focado naquilo que quer, assim. Isso com os antolhos, que não consegue nem perceber que aquilo que quer é inexequível. É impossível de se alcançar. Não é porque não está preparado. Não está preparado para aquilo. Deus não daria para mim uma cruz maior que eu possa carregar. Exatamente isso. Deus não é bobo. Deve saber o que está fazendo. É Deus. Então ele diz, 1, parem de se preocupar. 2, coloque na lista. 3, confie em mim. Uma vez que você entrega seus fardos para mim, pare de tentar tomá-los de volta. Confie em mim. Tenha fé de que eu vou cuidar de todas as suas necessidades, seus problemas e seus desafios. Problemas com as crianças? Coloque-os na minha lista. Problemas financeiros? Coloque-os na minha lista. Problemas com sua montanha-russa emocional? Por amor a mim, coloque-os na minha lista. Eu quero ajudá-lo. Tudo o que você precisa fazer é pedir. E é a última coisa que a gente faz. De maneira sincera, é pedir ajuda de Deus, entregando, colocando na lista dele e tirando da nossa aí, nem olhando mais. Deus é que vai resolver, eu nem olho mais para aquilo. Já é um problema de Deus, não é mais meu. Está na lista dele, não está mais na minha. Aí ele demora e a gente pega de volta. Isso, é o que ele diz. Confie em mim, não tome seus problemas de volta e saiba esperar. Calma, se não aconteceu ainda, é porque você não está no momento de receber, você não está pronta para receber. Você não está preparada. Calma, isso é só a sua ansiedade. E esse pedir, Josué, como tu interpreta esse pedir a Deus? É uma oração mesmo? É uma vivência de dia a dia dizendo, bom, sei lá, eu gostaria de trocar de emprego. Deus, se for do meu merecimento, né? E aí me lembra de Jesus no Monte das Oliveiras, quando diz, Pai, afasta de mim esse cálice, não sendo possível que eu tome até a última gota. Aqui ele está dizendo, Deus, se for do meu merecimento, me dá. Mas se não for, é o seu critério, não é o meu. Eu vou esperar e fazer a minha parte. Qual que é a minha parte? É bem viver. É viver uma vida
em paz com tudo e com todos, em harmonia com tudo que me cerca, em felicidade para comigo mesmo, sem julgar, apontar e acusar quem quer que seja, né? Estando harmônico com a proposta que eu tenho de vida, né? Não criando mais conflito. E aí, no momento certo, as coisas acontecem, se forem necessárias que aconteçam. Quantas coisas que, quando nós somos mais jovens, a gente queria, que a gente começa a ganhar alguns anos e vê que não, ainda bem que não aconteceu. Já pensou se tivesse acontecido? Na hora ela Geralmente a gente diz assim, Deus, eu quero isso. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Isso é muito importante. Demais. Poxa, ele não me olhou, mas eu queria tanto que ele me visse. Ainda bem, Jesus, afasta de mim esse cálice. É isso, né? Então, como nós somos infantis, principalmente nas nossas emoções, né? A gente acredita que quer alguma coisa, que essa coisa seria importante, fundamental, mas que se viesse seria um tormento. Um tormento na nossa vida. E a gente tem que começar a olhar isso com um pouquinho mais de senso de realidade, né? De perceber aquilo que realmente está na nossa condição de lidar e as coisas que não estão na nossa condição de lidar e que não nos cabem. E que ainda bem que não nos chegam. Ainda bem. Porque se viessem ia ser mais peso. Lembra aquele peso que a gente coloca aqui atrás? É só aumentar o fardo. Josué, a gente nasce, é criado com a ideia de que a gente tem que ter um bom emprego, tem que ter uma boa profissão, tem que ter um bom trabalho, tem que ter um bom ganho. Concordo. E isso que você está falando é o seguinte, olha só, vai mais ou menos, vai conforme dá e tá tudo certo. Não, muito antes pelo contrário. Eu entendo que você tenha que ter um bom emprego, uma boa profissão, um bom ganho. A questão é, o que realmente é esse bom emprego, profissão e ganho? É aquilo que você quer ou aquilo que realmente é bom? Uma coisa é o que você deseja, o que você anseia, e outra é o que realmente é bom. Será que o que você deseja e anseia é condizente com aquilo que realmente é bom? Ou é só o seu desejo falando? Ou é só a sua vaidade sendo posta? O que realmente é bom? Dentro do nosso entendimento, o que é perfeito é aquilo que é vivenciado nesse momento. Porque ali é o fruto de todo o amor que Deus tem por cada um de nós. Então, onde a gente está, como está vivendo, o que está acontecendo, é o que a gente tem que aprender a realizar, a viver. Quando a gente aprender a realizar o que a gente tem, talvez aí se possa dar um próximo passo para coisas diferentes. Mas enquanto aquilo que a gente hoje já tem, a gente não sabe valorizar, não sabe bem viver, que merecimento tem para se ter qualquer outra coisa diferente ainda? Então, depende muito. É bom para quem? Então, voltando. Primeira coisa. Pare de se preocupar. Coloque na lista. Confie em mim. Quarta coisa que Deus tem que dizer para nós. Não intervenha. Deixe-o em paz. Não levante uma manhã e diga, bem, estou me sentindo muito mais forte agora, né? Porque eu deixei de me preocupar, eu coloquei na lista de Deus, né? Eu passei a confiar. Então eu estou bem, eu estou me sentindo muito mais forte agora. Acho que posso assumir a partir daqui. Porque você pensa que está se sentindo forte agora. É bem simples. Você me entregou seus fardos e eu estou cuidando deles. Eu também renovo sua força e cubro você com a minha paz. Você não percebe que se eu lhe desse novamente esses problemas, você voltaria exatamente ao ponto de partida? Deixe seus problemas comigo e esqueça deles. Apenas deixe-me fazer o meu trabalho. Então, quando a gente começa a estar um pouquinho, sabe, tirando a cabeça d'água, o nariz da água, já começa a respirar mais tranquilo, a gente diz, bom, agora eu já estou bem, já dou conta. Eu vou lá e, ó, Deus, você já fez o que precisava, agora é tudo comigo de novo. Se a gente fizer isso, a gente vai voltar exatamente para o mesmo ponto que estava antes. Não adiantou de nada, porque a gente quer intervir. Calma, deixe Deus continuar vivendo com você a sua vida, né? Traga Deus para dentro da sua vida, deixe Ele viver com você.
Dê autoridade para que ele exerça influência na sua vida. Assim, Isso, deixa ele ser seu parceiro. Case-se com Deus também. Isso. A gente casa com tanta coisa. Case-se com Deus. Algumas melhores que outras. Né? Então olha só. Começa dizendo: pare de se preocupar. Coloque na lista. Confie em mim. Não intervenha. Deixe em paz. Entregou? Deixa. 5. E esse talvez seja um dos mais importantes. Converse comigo. Quero que você se esqueça de muitas coisas. Esqueça do que estava deixando você louco. Esqueça das preocupações e aborrecimentos, porque você sabe que eu estou no controle. Mas aqui, a outra coisa que eu suplico que você nunca se esqueça. Por favor, não esqueça de falar comigo com frequência. Eu amo você. Quero escutar a sua voz. Eu quero que você me inclua nas coisas que estão acontecendo na sua vida. Eu quero ouvir você falar de seus amigos e família. Orar é simplesmente ter uma conversa comigo. Eu quero ser o seu amigo mais querido. Olha só. tanto na hora boa como na hora difícil. Para tudo. Para tudo. Né? E aqui ele diz: por favor, não esqueça de falar comigo com frequência, sempre, para tudo. Esteja o tempo todo conversando, seja um diálogo aberto com Deus. Obsediar Deus. Obsedie Deus, pode ser. Seja um obsessor de Deus. Traga Ele para tudo na sua vida. Ele quer saber de tudo. Mas como eu disse, Ele está lá é o último da fila. Está lá esperando ser chamado. Ele não vai vir se não for chamado. Ele te respeita, Ele te ama. Traga Ele para frente, converse com Ele, divida, compartilhe a sua dor, o seu sofrimento, a sua alegria, o seu sorriso e a sua lágrima. Compartilhe, traga Ele para o seu dia a dia. Né? Inclua Deus na sua vida o tempo todo. Né? Olha que interessante. A gente faz tanta bobagem que a gente até vergonha às vezes de colocar Deus o tempo todo na nossa vida. Só que não tem como excluir. Essa é a grande ilusão. Então, e não é bobagem, porque Ele vai estar sempre ali esperando você chamar. Tá, mão estendida esperando. Mas Ele não vai pegar ela sem você deixar. Sem você dizer que quer. Como é que eu compartilho a dor sem reclamar? Simples. Chegando e dizendo: Pai, para mim é muito difícil. Eu não consigo, então eu te entrego. Porque eu não sei o que fazer. Eu sou muito pequeno. Abre o coração. Eu não sei como lidar com isso. Mas eu te entrego, porque você deve saber. Eu não sei. Eu de mim não consigo, eu não posso. Eu não tenho condição. Sendo pequeno, humilde. Admitindo, para Deus e para si, que você não tem condição de lidar com tudo. As burradas que a gente faz. E não tem mesmo. Conhecer as burradas. Isso. Eu nem sei porque fiz isso. Ou naquele momento que eu fiz, eu estava envolto de ideias que hoje eu percebo que são bobas. Está aqui, Pai. Coloca na tua lista. Faz do jeito que for melhor. Eu poderia escolher que vivesse ou morresse, mas eu entrego para você. Você faz o que quiser. Porque eu não sei, eu não tenho condições de escolher. Eu não sei como lidar. Eu sou pequeno. E aí me lembra do Cristo novamente, quando ele diz: o reino dos céus é como essas crianças, que são pequenas, não se acham uma melhor que a outra. Né? Pare de se preocupar, coloque na lista, confie em mim, não intervenha, converse comigo. Sexto item que Deus coloca na carta dele para a gente é: tenha fé. Vejo muitas coisas daqui de cima que você não pode ver de onde você está. Tenha fé em mim, pois sei o que estou fazendo. Confie em mim. Você não ia querer ver tudo com os meus olhos. Eu continuarei cuidando de você, protegendo e atendendo suas necessidades.
Você apenas precisa confiar em mim. Embora eu tenha uma tarefa muito maior que a sua, parece como se você tivesse imenso trabalho apenas fazendo sua simples parte. Quão difícil pode ser confiar, né? Então, sexta coisa que Deus está querendo dizer para a gente é: tenha fé, confie, confie. A coisa vai se dar do jeito que tem que acontecer. Confie. Não quer dizer que vai acontecer do jeito que você quer, e normalmente não vai. Confie. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Né? Então olha que interessante. Pare de se preocupar. Coloque na lista. Confie em mim. Não intervenha. Converse comigo. Tenha fé. 7º item. Compartilhe. Ensinaram você a compartilhar quando você tinha apenas 2 anos de idade. Quando foi que você esqueceu de compartilhar? Aquela regra ainda se aplica. Compartilhe com aqueles que são menos afortunados do que você. Compartilhe sua alegria com aqueles que precisam de incentivo. Compartilhe seu riso com aqueles que há muito não ouvem risos. Compartilhe suas lágrimas com aqueles que se esqueceram como chorar. Compartilhe sua fé com aqueles que não têm fé alguma. Compartilhe. Como a gente esquece que a gente não está sozinho, que tem um mundaréu de gente ao redor e que a gente tem muito para compartilhar uns com os outros. Mas a gente está tão iludido no nosso individualismo que a gente esquece de compartilhar. De compartilhar um sorriso ou uma lágrima. Compartilhar carinho ou fé. Compartilhe. O material é o mais fácil, na verdade. Doar aquilo que sobra é muito fácil. Difícil é dar aquilo que vai faltar. E tempo, 1 segundo dado hoje, ele nunca vai voltar. Isso não tem preço. Né? E aí me lembra o óbolo da viúva, quando estavam todos reunidos no templo de Salomão, né? Todos rendendo a sua oferta na época. O Cristo estava ali com os seus discípulos, e aí chega uma velhinha e coloca uma moeda, a menor, a mais barata das moedas no gasofilácio. Né? Aí o Cristo olha aquilo, olha para os discípulos e pede: quem deu mais? Uns davam ouros, outros deixavam animais, sedas, e aquela velhinha deu só uma moeda. Ele disse: Cristo, ela deu mais do que todos os outros juntos, porque ela deu tudo que ela tinha. Ela não ficou com nada, ela entregou tudo. Ela compartilhou tudo. Sem qualquer reserva, sem guardar nada para si. É o que ela tinha, é o que ela deu. Então, pare de se preocupar. Coloque na lista. Confie em mim. Não intervenha. Converse comigo. Tenha fé. Compartilhe. Item número 8. Seja paciente. Consegui, diz Deus, organizar tudo de forma que, no período de apenas uma vida, você pudesse ter tantas experiências e tão diversas. Você cresce de criança a adulto, tem filhos, muda de empregos muitas vezes, aprende vários ofícios, viaja a tantos lugares, encontra milhares de pessoas e experimenta tantas coisas. Como você pode ser tão impaciente quando me leva um pouco mais de tempo do que você esperava dar conta de algo na minha lista de coisas a fazer? Confie na minha capacidade de escolher o momento oportuno, pois meu sentido do tempo é perfeito. Apenas porque eu criei todo o universo em um instante, todos acreditam que eu devo fazer tudo com pressa. Pressa, pressa. Olha só como é difícil
para a gente ser paciente. Como a gente quer tudo no nosso tempo, do jeito que a gente quer, como a gente quer, sem se importar com as consequências que isso iam trazer. Não só para nós, mas para aqueles que estão ao nosso redor também. Então nós temos que ser pacientes. Pacientes. Você precisa também esperar o momento certo. Deixa que as coisas aconteçam no seu devido lugar, no seu devido momento. Né? A gente faz tanta coisa numa vida, né? Tem tanta oportunidade de tudo, e só porque qualquer coisa que você entrega para Deus realizar não acontece quando você quer, já começa a botar os pés pelas mãos de novo. Seja paciente. Né? Vamos lá. Pare de se preocupar. Coloque na lista. Confie em mim. Não intervenha. Converse comigo. Tenha fé. Compartilhe. Seja paciente. E o item 9, Deus vai dizer para a gente o seguinte: seja gentil. Seja gentil com os outros, pois eu os amo tanto quanto amo a você. Eles podem não se vestir como você, ou falar como você, ou levar a mesma vida que você leva, mas ainda assim eu amo todos vocês. Por favor, tentem se entender por amor a mim. Eu criei cada um de vocês diferente em algum aspecto. Seria muito entediante se vocês fossem todos idênticos. Por favor, saiba que eu amo cada uma de suas diferenças. Olha só, seja gentil. Quantas oportunidades em cada dia nós jogamos fora de sermos gentis. Gentis com todo aquele que está à nossa frente e gentis conosco mesmos. Todos os dias a gente tem a oportunidade de ser gentil e a gente joga ela fora, como se não tivesse valor algum. É como se tratar bem, né? Sim, é como tratar bem a si e a todos. Gentil, não serviçal. É bem diferente uma coisa com outra. Né? Você pode ser gentil, inclusive dizendo um não. Não, eu não tenho condição disso. Ou você pode dizer, você está achando o quê? Que a coisa é assim? Não. Gentil. Mas olha, eu não tenho condição. Não posso. E essa linha, Josué, eu peço a Deus e entrego a Deus. Mas Deus vai dizer para mim o seguinte, não é a hora. E como é que eu vou saber que Deus vai dizer para mim, não é a hora? Porque não está Para acontecendo. mim não sofrer. Simples. Porque a gente estipula metas na vida, né? Mas aí você está buscando de volta o que botou na lista de Deus. Está na lista dele? Vai acontecer quando for a hora. Entregue. E se não acontecer... Seja paciente. Não era para acontecer. Isso. Item 8. Seja paciente. Se não acontecer, não aconteceu. Não era hora. Você não tinha condição de lidar com aquilo. Aquilo não era melhor nem para você nem para tudo. Então viver com plenitude seria não se apegar a um item específico. Claro. Você tem que viver aquilo que está posto a ser vivido. Não a sua expectativa do que deveria ser. Olha que coisa diferente, né? Viver a vida que você tem e não o que você anseia que acontecesse. Isso é bem diferente. E isso faz toda a diferença para aqueles que conseguem alcançar um mínimo de felicidade, de harmonia, para aqueles que vivem o inferno todos os dias. Porque vive o inferno todo dia, aquele que gostaria que tudo fosse sempre diferente. Esse não sabe viver uma vida bem vivida, esse não vive bem, não sabe bem viver. Eu tenho um problema de relacionamento com minha mãe. Entrego a Deus. Sim. Então, e você entrega a Deus, aí você também entrega a Deus todas as suas verdades. E aí você deixa de ver a sua mãe como uma inimiga e entende que é o que ela é. Não quer dizer que você tenha de ficar sendo subserviente a ela, você apenas deixa de criticá-la. Ela é como é, ponto. Não tem o que ser dito. Isso nos relacionamentos se aplica de maneira geral? Para tudo e todos. Né? Se aplica para vizinho, chefe, marido, esposa, filho, pai, mãe, sogro, sogra. É como é. Já pensou? Se todo mundo que você conhecesse passasse a querer te modificar, a te transformar do jeito que eles querem, quantas vezes você ia ser modificado todos os dias? O tempo todo você não ia viver.
Não tem como. Isso é um absurdo. Só que isso é um caminho de vai e volta. Eu também estou modificando a todos. Por isso mesmo. Por isso que você não pode fazer isso. Né? Ou seja, o ser flexível, ser flexível não significa concordar. Ser amoroso não significa ser subserviente. Exato. Né? É isso. E aí o segundo mandamento que o Cristo propôs, quando o primeiro era amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, o próximo como a si mesmo. Entendendo assim, bom, eu entendo que eu não quero que ninguém fique dizendo para mim a vida toda como tem que ser. Também eu não faço isso. Entende? Porque os 10 mandamentos que Moisés trouxe era mais ou menos por aí. Quando ele diz, não matarás, não mate para que não seja morto. Karma, ele está falando de karma, de causa e efeito. Não adultere, para que não adulterem com você. Não roube, para que não roubem de você. Né? Dê o exemplo, você. Seja o mundo que você quer que ele seja, você. Né? Então, tenhamos... Agora com os filhos a gente interfere muito, né? De modo geral, a gente fica... Tem que fazer isso, para você melhorar na vida, tem que fazer isso, tem que estudar, tem que fazer Sabe isso. que eu acho bem interessante quando me dizem isso, porque eu queria saber que... Você está cobrando teu filho uma coisa que daqui a pouco... E aí o que me lembra é, você fez tudo que sua mãe e seu pai diziam para você fazer? Não. E você tem esperança que eles façam? Se você não deu esse exemplo? Não. Não, esperança eu tenho, porque na verdade eu não... O verbo esperança no verbo da questão de esperar. Eu continuo insistindo. Isso. Né? Sabe que Einstein dizia que o conceito de falta de inteligência é isso, ficar fazendo a mesma coisa repetidamente, esperando um resultado diferente. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente tem anseios, né? E aí da nossa hipocrisia, de que os outros façam aquilo que nós mesmos não estamos dispostos a fazer. Né? Querer que os outros realizem aquilo que nós não queremos pra gente. Isso é hipocrisia. E aí, por cima, a gente julga. E diz, está fazendo errado. Né? Mas isso nós só caímos nisso porque nós somos infantis ainda. Porque a gente acha que sabe. A gente sabe que é melhor. Você tem seus filhos? Sim. Você não faça o mesmo erro que o pai cometeu. Não é que nem o pai fez. Mas aí fica cobrando uma postura. Mas entende? Mas aí o pai não seria o pai que ele é. Porque ele é o conjunto de tudo isso também. De todas as situações que foram acertas, vamos dizer assim, e de todas aquelas que deram errado também. O ser, ele é constituído disso. Né? De coisas que foram mais tranquilas e de coisas que foram mais sacrificantes. Mas, melhor, de modo geral, eu entendo que os melhores seres são aqueles que passaram por mais sacrifício, porque eles entendem mais como o jogo funciona. Porque a gente só amadurece quando isso bate, quando a água bate, a gente aprende a nadar. Enquanto está tudo bem, a gente fica na zona de conforto, bem gostosinho. Mar calmo não faz bom marinheiro. Isso, precisa de mar turbulento, mar revoltoso, para termos bons marinheiros. E a vida também. Então entenda que, de modo geral, aquele filho que pode parecer que dá mais problema, né, que cria mais confusão, e que é mais rebelde, vai se tornar aquele adulto melhor preparado para a vida. Porque ele busca soluções. Porque ele se obrigou a isso. Porque ele não teve opção. A coisa não foi mole para ele porque ele foi contra a ordem estabelecida. Então não foi fácil para ele. Ele teve que aprender a nadar. Ele teve que aprender a se virar. Ele teve que, até no conflito, a entender que se eu agredir, vai vir de lá também. Então não vale a pena. Não vale a pena. E esse aprende cedo. Por quê? Porque ele aprende na prática do dia a dia. Né? Então talvez seja muito aquilo assim, ó. Olha, isso aqui, o resultado vai ser esse. Mas se você quer fazer, vá, faça, experiencie. Se você precisar, eu estou aqui. Porque a minha experiência foi essa. Comigo aconteceu assim. Tomara que com você seja diferente, eu não sei. Mas comigo, quando eu fiz esse tipo de coisa, aconteceu dessa maneira. Mas eu tive que passar para aprender. Talvez você tenha que passar o mesmo. Eu não sei. Se for isso, viva. Vá viver. Bata com a cabeça no muro. Caia. Porque a vida é feita disso também. Isso é importante, isso tem valor.
A gente tem que aprender a dar valor pelas quedas, que elas são muito mais importantes do que quando a gente dá saltos. Né? Porque as quedas nos tornam seres menos imaturos. É só quando a gente cai que a gente se desenvolve. Quando está tudo bem, ninguém nem lembra que Deus existe. Né? Então vamos lá. Pare de se preocupar. Coloque na lista. Confie em mim. Não intervenha. Deixe em paz. Converse comigo. Tenha fé. Compartilhe. Seja paciente. Seja gentil. Por fim, número 10. Né? Ele vai dizer aqui: ame a si mesmo. Né? Deus diz: tanto quanto eu amo você, como você pode não se amar? Vocês foram criados por mim por uma única razão: para ser amados e amar em troca. Eu sou um Deus de amor. Ame-me. Ame seu próximo, mas também ame a si mesmo. Meu coração dói quando o vejo tão furioso com você mesmo quando as coisas dão errado. Você é muito precioso para mim. Nunca se esqueça disso. Então, por final, Deus diz: ame a si mesmo. E o que é amar a nós mesmos? É aprender a fazer escolhas mais saudáveis. A ter uma vida menos conflituosa, onde a gente consiga viver a vida que a gente tem sem tanto dissabor, sem reclamar tanto. Agressividade. Sem ser agressivo. Isso. Uma vida de paz, de harmonia, felicidade. Ame a si mesmo. Mereça isso. E como é que eu faço para merecer isso? Fazendo escolhas que condizem com isso. E coisas mais simples também. Isso. Né? Voltando, assim como os 10 mandamentos dizem: não mate para que não seja morto, então dê paz para que você tenha paz. Dê harmonia para que você tenha harmonia. Dê felicidade para que você tenha felicidade. É simples. É muito simples. Escolha isso no seu dia a dia. Mas isso ninguém pode fazer por nenhum de nós. Só tem um ser que tem esse poder. É um poder imenso. É você. Ninguém pode fazer isso por você, mas você pode fazer isso a cada instante. Mas isso tem um preço. Nós falávamos isso no começo. É não seguir as mesmas escolhas que todos dizem que devem ser seguidas, porque elas fatalmente nos seduzem e vão levar ao sofrimento. Escolhas diferentes. Valores diferentes. Né? E não espere que o mundo vai te aceitar. Não espere que os outros vão compreender. Eles não vão. Porque eles estão também tão seduzidos, tão iludidos por essa proposta desse sistema humano, que eles não compreendem como alguém pode escolher diferente. Né? E eu me lembro que no Evangelho... Isso são mundos diferentes. Eu cheguei na concepção, José, que existem vários mundos aqui nesse mundo. Sim, todos estão acontecendo simultaneamente. E esse meu mundo é meu mundo, e eu tô aqui do teu lado e eu vivo o meu mundo diferente do teu mundo. Sim, totalmente diferente. Porque a minha percepção diferente da tua. O tempo e o espaço é o mesmo. Sim. Porém, contudo, a ver é tanto, a minha percepção de mundo pode ser totalmente diferente. Totalmente diferente. E nisso é muito fácil a gente perceber. Né? Por exemplo, quem gosta de jiló? Tem alguém que gosta de jiló? Só a Marcela. A senhora gosta? A senhora gosta de jiló. Então, se a gente servisse jiló aqui para todo mundo e só tivesse jiló para comer, a senhora ia dizer: pô, jiló é bom, beleza, vamos comer jiló. Né? A Silvana já ia dizer: hoje estou de dieta. Então é isso. Ai, que água deliciosa. Isso. Né? Mas é exatamente isso. Né? Giló é giló. Não é bom, não é mal. Não é gostoso, não é desgostoso. É que cada um tem o seu paladar, cada um tem a sua vida, tem a sua percepção de existência. Mas giló continua sendo giló, ou seja, a vida ela é igual, ela é a mesma para todo mundo, mas cada um vive ela à sua maneira. E isso que a gente tem que entender, porque a gente não pode esperar
que outro perceba a coisa exatamente como a gente percebe. Isso é um absurdo. Não dá para viver assim. Isso não acontece. A gente tem que aprender a respeitar a percepção que o outro tem e entender. Não é a mesma que a minha. Né? E a gente pode buscar isso muito próximo. Quem aqui é casado ou já foi casado? Então, né? Quantas vezes você e o seu cônjuge, né, tinham exatamente a mesma opinião sobre tudo? É isso aí. É impossível. É infantilidade acreditar que isso é assim, só nos contos da Disney que isso acontece desse jeito. Somos seres totalmente ambíguos, diferentes, e é natural que a gente perceba a mesma coisa diferente. Né? E aqueles que têm sucesso nas suas relações são aqueles que aprendem, então, a respeitar, né, o entendimento do outro. Né? Que aprendem a abrir mão do seu entendimento. Né? Quem é que estava aqui no mês passado? A gente fez uma palestra sobre relacionamentos. Exatamente. A gente tem que aprender a sacrificar, a abrir mão, a renunciar o que a gente quer em prol da relação. Porque eu estou pensando em todos os 10 itens que você falou, assim, beleza, a gente lê isso, eu nunca li esse texto, mas a gente vê isso, manual de autoajuda, né? Manual de bem viver. Em vários manuais, né? Vários, 10 maneiras de ser felizes, 11 maneiras, aí vem o 12, aí vem o 13, né? Hábitos. E a prática disso é tão não vivencial do dia a dia, né? É que ela é tão simples, que a gente acaba não olhando. Porque ela é solitária, né? E, muito bem, perfeito. Não espere que qualquer outro escolha o mesmo caminho. É impossível. Porque mesmo que ele estiver trilhando, é também o caminho dele, não é o seu. É como ele trilha, não como você. Não dá para esperar. Você pode estar casado com a mesma pessoa, e se você achar que mesmo ouvindo essa mesma palestra, não, vamos seguir a partir de hoje, vou pegar essa carta de Deus, que Deus mandou, eu vou ler todo dia, eu vou levar ela comigo no meu bolso, acontecer qualquer coisa, eu vou ler os 10 e vou viver. E os dois fazem isso. Ainda assim, cada um vai viver a vida e vai perceber as coisas à sua maneira. Graças a Deus, né? Já pensou? Se todo mundo fosse exatamente igual? Que todo mundo que seguia do azul, se todo mundo gostasse do amarelo. Isso, já né? pensou se agora todo mundo precisasse ir pro banheiro? Tivesse aquele piriri brabo? Quantos banheiros tem aqui? Ia ser complicado. Ia ser, já pensou como é que a coisa ia ser complicada? Ainda bem que a gente é diferente. Graças a Deus. Graças a Deus. A questão é aprender a lidar todos os dias e perceber que essa diferença realmente existe, ela está posta, e não adianta a gente brigar, mas a gente pode respeitar, acolher e amar. Isso sim. Né? Então, só para a gente recapitular, né? 1. Pare de se preocupar. 2. Coloque na lista de Deus. 3. Confie em Deus. 4. Colocou na lista, confiou? Não intervenha, deixe que Deus resolve. 5. Converse com Deus. 6. Tenha fé. 7. Compartilhe. 8. Seja paciente. 9. Seja gentil. 10. Ame a si mesmo. Né? E Satya Sai Baba vai dizer: comece o seu dia com amor. Celebre o seu dia com amor. Termine o seu dia com amor. E esse é o caminho para Deus. É assim que você vai encontrar Deus. Porque onde há amor, há paz. Onde há paz, há fé. Onde há fé, há Deus. E onde há Deus, nada faltará. Nada faltará. Então a nossa conversa hoje era para tratar disso. Né? O que Deus diria para cada um de nós, se pudesse mandar uma carta? E a gente entende que é isso. Né? Que a gente vive uma vida, né, que não está sendo bem vivida. Porque a gente vive estressado, vive preocupado, vive, né, se lamoando, se lamentando, acusando tudo e todos, querendo aquilo que não tem condição de ter.
Né? A gente esquece que Deus existe, a gente não conversa, a gente não traz Deus para a nossa vida, a gente não é gentil com os outros, a gente não se ama. Né? Então são pequenas coisas que todos temos a plena capacidade de executar no nosso dia a dia, na nossa vida, que pode fazer toda a diferença. Essa aqui é uma casa de cura. Todos que estão aqui vêm por causa da cura. Buscam cura de alguma forma. Buscam a cura de alguma forma. E como essa mensagem vem a carta, porque também é Totalmente cura. totalmente cura. Totalmente. Porque a doença aparece como um reflexo de um sofrimento, de uma angústia, de uma mágoa, Isso. do plantio. Isso, é aquilo que nós falamos, né? Já. A doença, ela é o efeito, não é a causa. O efeito, via de regra, ele é emocional. O efeito está na nossa lidar infantilmente com a vida que a gente tem. Isso vai somatizar e uma doença, por fim. Seja ela qual for, cada um sabe onde é que dói mais para si. Então, sim, né? Talvez o melhor tratamento para qualquer doença é fazer como é que chama? O pré-tratamento, como é que é? Antes de ficar doente e começar a lidar com a doença. Preventivo. Prevenção. É prevenir. Isso. O melhor tratamento para qualquer doença é prevenir para que ela nem aconteça. Seria escolher uma vida no caminho de Deus. É isso. Fardo leve, um caminho suave. É isso que o Cristo propõe. Um fardo A gente quer leve. viver com emoção, né? Aventura, não. Vai É aventura. leve. A aventura eu tenho conhecido bem. A gente quer viver sempre em cima, na emoção. Não dá. Grudado no choque 380, dizendo uhul. Não, vai com leveza. Só que cansa, né? Cansa. Cansa, né? Esse excesso de adrenalina no organismo, a gente sente falta, né? Meu Deus do céu, não. Chega um ponto que a gente não quer mais adrenalina. Não tenho mais. Não aguento mais isso. A gente começa a olhar e entender que pequenas coisas têm muito mais valor. Emoções diferentes. Isso. Mais calma, mais tranquilidade. Devagar a gente chega muito mais longe. Michael, tu não viu a experiência que eu te comentei quando eu estava vindo para cá? Nossa. Interessantíssimo. Tem gente que não dá bola para isso. O que aconteceu? E aconteceu que eu estava vindo para cá, vindo de cá, e aí eu paro na João Vale, esquina com a Avenida Grécia, aqui em Porto Alegre, e aí tem uma creche de cachorro. Não ri, é uma creche de cachorro. E aí tá o pai, botou o carro assim na calçada, uma menina, e eles vão buscar os cachorros na creche. Sim, eu Mas já a conheço alegria da menina era tal que eu não queria que abrisse o sinal, porque eu estava em êxtase. Só de ver a felicidade. Alegria da menina com relação aos cães que estavam ainda na parte de frente, de dentro da grade ali, né? A alegria, a emoção. Legal. E aí eu tive que falar pro pai, porque eu sou colorado e ele é gremista com a camiseta. Eles não são perfeitos. Não, isso aí, não, faz parte. Ninguém é perfeito, né? Isso. Aí eu disse assim para ele, essa alegria não tem medida de ver um pai com uma menina buscando os cachorros. Que alegria, que coisa interessante. Contei pro Mike quando eu cheguei de tão emocionada que eu estava de ver isso. É pequenas coisas e a gente tem que ver coisas bonitas em pequenas coisas. Mas isso só com a meditação. Não é não. Não é, não? Não é não. Eu vi uns pés de tomate ali que eu achei lindíssimo também. A meditação abre os olhos, né? Pro simples, né? Simples. Esse cachorro sempre esteve ali pulando no colo da criança. Isso. Mas quando tu começa a praticar, observar o simples, E você tem que estar aberto. tem que estar aberto. Você tem que estar aberto a isso. Tem que estar aberto para poder receber esse tipo de coisa. Porque sim, toda a maravilha da vida passa diante dos nossos olhos. Só que provavelmente a gente não está com os olhos abertos para ver. Exato, tem que estar com os olhos abertos. Tem que estar perceptivo, receptivo a perceber. Eu fui ver o Cristo Protetor em Encantado, dá para ver as veias
ainda não está bem pronto. Dá para ver as veias do rapaz que fez o trabalho em andaimes. Parece que aquilo lateja. É incrível. Legal. Você já foi ver? Não foi. Olha, eu vou lhe garantir que é uma emoção só. É incrível. Ver as veias aqui. E depois tem a parte do coração de Cristo. E que tu vê, parece que está lá batendo. E tu sente uma emoção incrível. Perfeição. O artista é bom. O O artista é muito bom. Muito bom. As feições, assim, de uma delicadeza incrível. E ele fez no andaime, esculpindo. Você imagina o trabalho, né? É. Bem, gente, alguma pergunta? Nós Oi. temos uma pergunta do Everton, Ah. do Everton Souza. Certo. Ele pergunta, então, por que o ser humano espera um salvador para que possa terceirizar seus atos, como a espera milenar de Cristo? Porque é muito mais fácil ficar esperando qualquer coisa do que começar a deixar de se preocupar, né? Ter fé em Deus, confiar, entregar, colocar na lista de Deus, né? Ser gentil, se amar. É muito fácil dizer para alguém fazer isso por mim. Foi prometido o retorno de Jesus? Eu não sei, cara. Eu não vi nenhum documento que ele assinou aí, disse, nenhum cartório que, né, que confirmou a firma dele. Eu não sei, cara. Você tem gente que diz que Papai Noel também vem todo dia 25. Mesma coisa. Também não vi o Papai Noel assinar nada, né? Então é relativo. Agora cada um pode acreditar no que É a quiser. expectativa de cada um. Anseio. Anseio. É muito mais fácil dizer alguém vai vir para resolver do que eu cuidar da minha própria vida, do que eu passar a me amar e respeitar. É muito mais fácil. A gente está séculos assim, né? Desde Esperando, né? que alguém venha e faça Que resolver o problema. alguém venha e faça. Tanto é que a gente casa para ser feliz. A gente trabalha para ter as coisas. Não, uma coisa, enquanto você não estiver bem, você pode casar com quantas pessoas você quiser, você nunca vai ser feliz. Mas porque não depende do outro a sua felicidade, depende de você. Né? O que o outro vai fazer é intensificar aquilo que há em você. Seja o seu céu ou o seu inferno. Ele só vai ser instrumento para intensificar o que já há. A mulher diz que eu intensifico o inferno dela. Né? Ela deve saber o que escolheu. Faz parte. Mais alguma questão, gente? Mais alguma pergunta? Então, a proposta de hoje é justamente essa, de fazer com que a gente tivesse uma reflexão e entender o quanto a gente coloca Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. Como isso que a gente entende que é tão importante, que é fundamental, está simplesmente esquecido. Simplesmente esquecido. Colocar dentro de uma gaveta que a gente nem abre mais, cheia de poeira. Ou talvez seja o excesso de Deus também. Mas aí tem o Deus da conveniência, ou seja, Deus é bom quando acontece o que eu quero. Aí Deus é bom. Quando acontece o que eu não quero, aí o diabo atuando. Nunca tivemos tanta religiosidade Como agora. Tantas religiões. Tantas religiões, né? Tantas religiões, talvez. Né? Mas aí é mais uma, voltando ao que o Everton falou, né, eu entendo que é mais uma maneira de terceirizar. Entender que alguém vem para resolver o problema. A promessa é essa. Quando que a questão é da gente. A gente tem que aprender a entregar, a gente tem que aprender a saber esperar, a confiar, né, a ser gentil, a amar. Sim, eu quero algo. Né? A gente tem que aprender. Se a gente não aprender a fazer isso, ninguém tem como salvar coisa alguma ou quem quer que seja. Né? Não vai. Não é assim que funciona. Lembra? Construir o merecimento. Primeiro tem que aprender a bem viver a vida que se tem. Então a gente está plantando uma sementinha em quem não tinha, e quem tinha tu regou, e a gente vai cada um cuidando da sua. Mas é claro. Já pensou se eu viesse dizer, bom, agora é o seguinte, aqui eu vou dar conta, fiquem tranquilos que eu vou resolver. Deus me livre disso, eu não dou conta da minha.
Né? E usando que ela comentou, Deus é a plantinha, a gente tem que estar regando. Isso, todo dia, e trazer eles, vou pro trabalho, vou levar minha plantinha junto. E vou regar. Isso, e vou cuidar, vou conversar, vou fazer com que isso participe da minha vida, vou compartilhar com Deus a minha vida. Né? Não estou sozinho. Ninguém tá. A questão é que a gente esquece. Esquece de trazer isso pra gente. A gente sempre quer mais e mais e mais. E não percebe que aquilo que a gente tanto anseia e tanto quer é justamente o que causa a nossa dor. Porque a gente não sabe lidar com o que a gente As quer. emoções também. Claro. A gente não sabe lidar com o que a gente quer. Tanta gente, né? Tanta gente de bem abastada, assim, com muito dinheiro, né? Querendo levar a vida de uma pessoa pequena. Exato. Porque uma coisa que eu vou dizer para o senhor, eu tenho um certo entendimento e conhecimento de pessoas que têm muita condição. Mas não é isso que faz eles serem mais ou menos felizes. Né? Aliás, o Cristo vai dizer o contrário, né? Ele vai dizer, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. O que quer dizer que a prova desses é muito maior. O que esses vêm experienciar, o quanto eles estão sujeitos aos apegos pelas coisas do mundo, é muito mais do que aqueles que têm escassez das coisas do mundo. Porque quando eles se forem do mundo, olha quantas coisas eles vão ter que aprender a soltar, a largar. Aquele que nunca teve coisa alguma, nunca teve é fácil. Dizer, eu pé rapado aqui, pé rapado lá, tô bem, tá toda a mesma. Agora, e aquele que é, me lembro que acho que é no Livro dos Espíritos, que fala sobre uma majestade francesa, diz justamente isso, uma rainha da França, dizendo como foi quando ela desencarnou, acostumada a ser servida por tudo e todos, uma rainha. Quando ela chega lá, ela era o cocô do cavalo do bandido. E aí? Séculos ela passou aprendendo a lidar com isso e ela não sabia como lidar. E é isso que o Cristo quis dizer. Mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Então, esses, por mais que a gente daqui esteja olhando e vendo que eles estão numa situação que parece ser melhor, mas talvez esses são aqueles que a gente tem que, né, ter um desejo de que sejam resilientes, ou seja, porque a prova deles é grande. Aquilo que vai advir para eles é um fardo muito pesado de ser carregado. E que talvez, chegando lá, a gente não tem nada a inveja deles. Não sei. Porque o Deus é a matéria para eles. Aí talvez seja. Aí cada um sabe onde bota o seu tesouro. Cada um sabe onde bota. Cada um vê o que é interessante para si. Meu entendimento é, eu não vejo nenhum erro em minha pessoa ter uma situação bastante confortável ou abastada. Nenhum. Né? Só entenda que nada disso é seu mesmo. Você só está usufruindo agora, mas você vai ter que entregar. Já comece a se preparar para entregar, porque em algum momento vai. Em algum momento vai ter que entregar tudo. Né? Então, a prova de apego, ela é grande. Ela é grande. O sacrifício vai ter que ser feito é grande. Mais alguma pergunta? Não, tá ótimo. Agradeço muito a oportunidade. Agradeço mesmo. Eu também. Sempre muito, muito bom estar entre vocês. É muito bom participar das aulas. Nossa conversa, é uma conversa. A nossa conversa. É uma conversa, a gente tem que conversar. É verdade. E muito franca também. Ah, sim. Muito aberta. Sim. A gente busca exatamente isso. É um bate-volta. Isso, claro. E eu acho isso, que a gente tem um crescimento muito bom. E você também deve desfrutar desse nosso meio aqui também. Claro que sim. O tempo todo. Claro que sim. A tarefa do esclarecimento, né?
Sim, ela é recíproca, né? Aí o mentor chama de lucidez. Né? Esse trabalho não é alguém que vem e traz, não. Ele acontece. Ele brota. Isso, ele acontece. Né? Ainda mais quando encontra corações com boa vontade, né? Ele simplesmente acontece. Né? Ninguém traz, ele se manifesta. Michael, também como me colocam coisas no meu caminho, né, Michael? O caminho é quando a gente se abre, né? Quando se abre. Se coloca, E se oportuniza. Se permite a querer abrir os horizontes. Permite que aconteça. De ver coisas boas e que te beneficia de uma forma muito que tu pode abrir para outras pessoas também. Verdade. Verdade. E eu acho que esse nosso curso do magnetismo, que nem o André comentou com nós em outras ocasiões, ele disse, quanto mais você faz, mais você recebe. Exatamente. É exatamente isso. A gente vai entender que o universo, né, o mentor traz isso muito forte. Entenda que o universo, ele é uma grande reflexão. Reflexão no sentido de refletir. Tudo aquilo que você entregar, você vai receber. Né? Então, se você entregar paz, você vai ter paz. Se você entregar harmonia, você vai ter harmonia. Se você entregar amor, você vai ter amor do universo. Se você entregar rancor, você vai ter rancor. Se você entregar ódio, você vai ter ódio. Se você entregar raiva, você vai ter raiva. Se você entregar desilusão, desespero, você vai ter desilusão e desespero. Então, a gente tem que começar a se perguntar o que nós estamos entregando, para entender o que nós estamos recebendo. Né? Então, se nós estamos entregando posse, que eu desejo possuir o outro, possuir a vida de alguma forma, determinar como tudo e todos têm de ser, entenda que o universo, a vida, vai devolver isso para a gente também. Naturalmente. Então, a gente tem que ter essa escolha madura de ver o que a gente está entregando. Para entender por que a gente está recebendo o que recebe. Nossa, agora dá para ver a grama crescer aqui. Incrível. Isso aí. Teremos a segunda parte? Não. Sim, é com vocês, não é comigo. Bom, eu só obedeço. Só obedeço, só segue. Vamos lá. Pessoal, assim, para vocês que estão na casa, não sei se já conhecem ou não, sabem ou não, encerra essa palestra agora, no exato momento. E a gente dá continuidade dando voz aos espíritos. Aí, nesse momento, se manifesta o mentor, que se chama mentor, que trabalha com Josué, Lúcifer, e é aberto a perguntas para o espírito. Quem quiser aproveitar para fazer alguma pergunta, né? A gente trabalha no cunho universalista espiritual, mais variados termos possíveis, né? Parte espiritual, é aberto para todo mundo que está aqui. A gente vai abrir esse momento para isso, tá? Quem quiser ficar para se oportunizar, vivenciar isso, está convidado também, inclusive, a fazer perguntas para o guia, para o mentor, tá? O Haroldo reclamou esses dias que não foi e tal, ninguém enche o saco. A gente viu os vídeos dele. Dá pra ver alguma coisa? Fica tudo no Facebook. Fica tudo no Facebook.
Boa noite. Boa noite. Muito bem, moço. Tudo bem? Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.